Bom dia, irmãos. Abramos nossa Bíblia em Efésios capítulo 6. Nós faremos a leitura dos versículos 10 até o final. Hoje nós encerraremos a exposição na carta aos Efésios. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, assim diz a palavra do Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação da paz, do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre a fazê-lo. Vamos ler até aqui. A mensagem dessa manhã se concentrará nesses versículos e, na sequência, nós leremos também os versículos finais. Oremos ao Senhor, pedindo orientação. Santo Deus, nosso Pai, nós oramos a Ti, pedindo a Tua iluminação e instrução para que possamos compreender a Tua palavra e aquilo que nos é revelado. Sabemos que somente o Teu Espírito pode fazer isso. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no dia 15 de agosto do mês passado, nós vimos espantados como os terroristas do Talibã retomaram de volta a cidade de Cabul após a retomada de várias cidades do Afeganistão. E nós vimos como pessoas arriscavam suas vidas para fugir daquela situação desesperada. E como isso acontece até hoje, e aquele povo tem sofrido ao longo do tempo, pelo menos nos últimos 20 anos, com guerras, com perigo, com o medo que se instaura em meio deles. E o que Paulo nos mostra nesse texto é que todos nós estamos em uma guerra. Socialmente falando, nós olhamos para aquele povo e olhamos para o Brasil e vemos que há muito tempo não existem guerras no nosso meio. E por isso nós nos colocamos confortáveis aqui e esquecemos de que a guerra espiritual é uma realidade. Talvez para minimizar aquilo que algumas igrejas colocam, a necessidade de uma batalha espiritual, de buscar coisas extraordinárias, nós deixamos de lado essa verdade bíblica. Nós devemos tomar cuidado, nem para supervalorizá-la e colocá-la em termos que não são bíblicos, mas também não podemos nos esquecer de que ela existe. E é o que Paulo relata aqui na sua carta. Se você relembrar aí rapidamente o que nós vimos até aqui, Paulo, na carta aos Efésios, ele relembra aqueles irmãos que a graça de Deus foi manifesta sobre o povo de Deus. Tanto judeus quanto gentios foram alvos dessa graça que foi manifesta em Cristo Jesus e alcançou a todos. Então, dos capítulos 1 até 3, Paulo fala a respeito desta verdade. E dos capítulos 4 até o 6, ele aplica isso, mostrando para eles a necessidade, então, de que se Cristo nos transformou, nos regenerou, se ele nos transportou para o reino de Deus, nós devemos então viver como filhos da luz, unidos na fé, com uma vida santa, uma vida contrária totalmente àquilo que vivíamos anteriormente, manifestando a nossa fé nas mais diversas esferas da vida, como no casamento, na relação entre pais e filhos e na relação de trabalho. E agora então Paulo conclui, mostrando para eles então, se vocês viram até aqui,
a necessidade de serem maridos e esposas que amam a Deus e se sujeitam uns aos outros. Se como pais e filhos vocês estão sujeitos aos outros e como servos e senhores vocês estão sujeitos, no mais também isso é verdade. Em toda a nossa vida, em todas as coisas que nós fazemos, em tudo é manifesto aquilo que nós somos. Nós somos chamados não para sermos apenas nominalmente cristãos, não nominalmente filhos de Deus, mas somos chamados a um relacionamento. E é isso que a lei propunha para o povo. Não somente um conjunto de regras a serem seguidos, mas um relacionamento com Yahvé, o Deus da aliança. E nesse relacionamento, nessa vida debaixo da lei de Deus, o povo de Deus se alegra e não leva a lei de Deus como um fardo, mas vive de acordo com ela porque ama o Senhor. Porque entende que a lei revela quem é Deus, revela qual é a vontade do Senhor, revela a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e por isso, então, nós seguimos. Então, é por isso que Paulo vai mostrar a eles aqui, então, como resistir ou como se portar diante da guerra. Na batalha em que nós estamos alistados, como, então, nós vivemos a vida cristã. A primeira ideia que ele coloca, então, aqui, dos versos 10 até o 13, é que nós, uma vez que estamos em batalha, devemos vestir a armadura de Deus. O versículo 10, então, ele inicia falando, quanto ao mais, então, não só no que o capítulo 6 já mostrou, nesses tipos de relacionamento, mas em tudo mais que vocês fizerem, praticarem e agirem, sejam fortalecidos no Senhor. E é interessante nós observarmos que essa força, ela não vem de nós, mas ela vem de Deus. Vem mediante o Espírito Santo que nos habilita para resistirmos ao dia mal. Mas, ao mesmo tempo, Paulo fala que nós devemos buscar isso. Nós não devemos olhar para a força de Deus, olhar para o que Cristo fez e pensarmos, então eu posso ficar aqui esperando e Deus vai me dar o poder, vai me dar a força. Mas cada um de nós deve buscar ser fortalecido. E como vai ficar claro ao longo da mensagem, buscar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, buscar a Deus em oração, comunhão com o Senhor são necessários para que nós possamos, então, passar por essa luta. Então, são as duas coisas presentes. Deus nos dá o poder e nós devemos buscar esse fortalecimento. As duas coisas caminham juntas e não podem ser negligenciadas. A gente não pode cair no erro pensando que uma vez que Deus nos deu a salvação, que Ele nos deu o poder, nos deu o seu Santo Espírito, depende somente de nós. Mas também nós devemos não cair no erro de pensar que uma vez que nos foi dado, eu nada preciso fazer. Mas a expressão sede fortalecidos no Senhor mostra que Deus nos fortalece e que nós devemos buscar esse fortalecimento. Como a própria expressão de vestir-se da armadura de Deus, de buscar estar revestido dela, tomar a armadura mostra. Nós devemos buscar crescimento no Senhor, buscar o fortalecimento no Senhor para resistirmos ao dia mau. Então, Paulo coloca para eles, sede fortalecidos, buscai esse fortalecimento e buscai a força do seu poder. A força aqui expressa uma ideia de um poder que é maior do que qualquer coisa. Um poder que tem autoridade e capacidade de subjugar todas as coisas. É um poder superior. E se nós pensarmos na verdade, pensarmos na questão de uma guerra, são sempre dois lados opostos. E a gente sempre pensa numa batalha em questão de um duelo entre forças que são iguais. No momento um ganha, no outro. Mas a verdade é que a palavra força e poder expressam que Deus tem a força suprema sobre os inimigos. E por isso, então, nós podemos ter confiança nessa batalha. E Paulo nos diz, então, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, nessa guerra que há, guerra espiritual, nós devemos tomar cuidado com as coisas que nos assediam. Nem sempre as sugestões de pecado serão claramente vistas por nós como claramente pecado, mas muitas vezes o diabo vai usar artimanhas e artifícios para nos enganar. Perceba quanto muitas vezes, ou ao longo da história, a palavra de Deus foi usada de modo distorcido para justificar guerras, depredações, subjugar as pessoas.
Então, sutilmente, o inimigo usa artimanhas para nos sugerir aquilo que é errado. Nós lemos aqui o Salmo 1, e abra na sua Bíblia aí para nós vermos um pouquinho lá. O Salmo 1, ele fala exatamente desse perigo de nós cairmos na artimanha do inimigo. A realidade de que muitas vezes nós somos acometidos de pecados não de forma direta, mas esse é um processo que vai culminar com o pecado. Observe o Salmo 1, que o salmista aí escreve: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Andar, então, primeiramente, quando nós nos engajamos em coisas erradas, nós passamos e demonstramos certa simpatia. Logo em seguida, nós estamos parando ali, deixando eles dizerem e ouvindo o que eles nos sugerem. E logo na sequência, nós estaremos sentados ali também, partilhando do pecado. Então, é um processo que vai acontecendo, em que nós passamos de olhar para aquelas coisas que são claramente erradas até a gente olhar para elas e falar, olha, talvez não seja assim tão pecaminoso. Quer ver, por exemplo, uma situação, a gente está em algum lugar onde claramente o pecado é praticado. Por exemplo, se nós formos até um local onde tem bebedice, prostituição, aí você pode dizer, olha, eu estou lá, mas eu não faço isso. Mas daqui a pouco aquele ambiente não vai ser mais algo escandaloso para você. Você já está partilhando dele, pensando, olha, pode ser até que seja interessante viver assim. E qual que é o próximo passo? Você estar no meio da dissolução também. Porque você foi abrindo brechas para aquilo que é errado. Aquilo parte de um ponto em que é claramente pecaminoso para o seu entendimento, mas progressivamente aquilo vai deixando de ser tão errado e você vai, ao flertar com o pecado, vai acabar se entregando a ele. A mentira pode ser da mesma forma, você usa ela um pouquinho e fala, olha, deu certo, vou usar mais um pouquinho. E daqui a pouco você está completamente tomado pela mentira e usando ela para fugir de qualquer situação. E assim nós podemos pensar em qualquer pecado, onde eles vão se tornando progressivamente mais atraentes e mais possíveis para mim e para você. E aí nós vamos nos deixando levar por ele. E quando vamos perceber, já estamos completamente dominados pelo pecado. É por isso então que Paulo fala, e o salmista também, que ao invés de nós andarmos com esses homens pecadores, ouvindo o seu conselho, nós devemos ser como ter o prazer na lei de Deus e meditar nela. Por quê? Porque quando nós temos a lei de Deus na nossa mente e no nosso coração, nós podemos olhar para as coisas que acontecem e ver se elas estão de acordo ou não com a vontade de Deus. O próprio ambiente que nós frequentamos, nós poderemos ver como ele é pecaminoso e nós não devemos fazer parte dele, contribuindo para o pecado e validando aquele pecado que as pessoas fazem. E o salmista fala que ao invés disso, meditar na lei do Senhor, nós devemos meditar na lei do Senhor e ser como árvores que são plantadas junto aos rios, ou seja, que são alimentados, que crescem na palavra de Deus, que crescem no poder do Senhor. É por isso então que Paulo fala, tomem cuidado com as ciladas do inimigo, porque o pecado nem sempre vai se apresentar diante de você claramente exposto como um pecado, mas vai parecer, olha, você pode fazer isso, abre essa concessão, não é tão ruim assim. E aí, progressivamente, você vai caindo e você foi pego pela cilada do inimigo. Tome cuidado, então, com aquilo que você faz, os locais que você frequenta, para que não dê lugar ao diabo, para que não caia nas ciladas do inimigo. E Paulo diz muito claro, porque o cuidado que nós devemos tomar dessa forma é porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Se nós pensássemos na nossa luta com seres humanos, com nossos iguais, às vezes nós poderíamos ter mais força que eles para vencer e resistir às suas sugestões, às vezes não, mas quando nós vemos que a guerra ela é espiritual, que ela é travada por Satanás e seus anjos contra o reino de Deus, nós vemos então a necessidade de nós usarmos armas também espirituais. E por isso a armadura de Deus,
por isso aquilo que Deus nos dá, a salvação, a fé, a regeneração, elas são fundamentais, como depois Paulo vai expressar dos versos 14 até o 17. Então, tenha consciência disso. A guerra espiritual é travada com armas espirituais, porque os inimigos são espirituais, que fazem parte desse mundo tenebroso, que nos assediam, que tentam nos levar para o lado do pecado e do mal. Então tome cuidado, tenha consciência que nós não temos esse poder, e por isso Paulo começou com a expressão sede fortalecidos no Senhor. Por isso que Paulo começa dizendo, o poder de Deus é superior a todos, então por isso, usem ele. Sejam fortalecidos nesse poder, porque esse poder é quem pode te ajudar no dia mal, a resistir à batalha. E o verso 14 nos diz, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Porque a luta é justamente fazer com que nós deixemos de andar com Deus, e passemos a andar no caminho das trevas. E se nós nos lembrarmos, Paulo disse, vocês andavam nesses caminhos, vocês praticavam a perversão, vocês mentiam, roubavam, mas não façam mais isso, andem como filhos da luz. Ou seja, não voltem a andar nos caminhos errados, não voltem a praticar o pecado, não voltem a andar nos caminhos errados que vocês andavam, porque vocês agora foram transformados. Vocês agora foram regenerados e por isso devem viver no poder do Senhor, no poder de Deus, e para permanecer firmes e inabaláveis somente usando as armas que Deus nos deu, somente vivendo para o Senhor. E a batalha, ela é manifesta desde o início. Se os irmãos se lembrarem, em Gênesis 3,15, quando Deus diz que colocaria inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, e isso aconteceria até o momento em que Cristo venceria na cruz, o descendente da serpente, logo no capítulo 4 você já pode ver as duas descendências brigando. Quando Caim mata Abel, a descendência de Caim depois vive longe de Deus, como depois o dilúvio mostra claramente dois povos distintos, um representado por Noé e outro representado por todos os outros. A descendência da serpente, praticando o pecado, andando longe de Deus, e a descendência da mulher, andando nos caminhos de Deus. Depois isso continua ao longo da história do Antigo Testamento. Se os irmãos se lembrarem da história de Joás, quando seu pai morre, a sua avó Thalia mata toda a descendência real, sobrando apenas Joás. Por que isso acontece? Porque da descendência da mulher viria o descendente. Então, se a semente de Davi fosse exterminada, o descendente também não viria. Uma luta entre reinos, uma luta entre descendências. E é nessa batalha que nós estamos unidos como igreja do Senhor. Quando Paulo fala no capítulo 4 que nós estamos unidos numa fé, num espírito, num só Senhor, numa só fé, numa só esperança, é porque ele mostra que todo o povo de Deus, quer judeus, quer gentios, quer gregos, quer sábios, quer ignorantes, todos estão unidos debaixo do poder de Deus. Todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro estão unidos na luta ao lado do descendente da mulher contra o reino das trevas. Um reino das trevas que tenta tomar o lugar do reino verdadeiro por direito que é de Deus. Um reino que tenta viver dentro do reino, um reino parasita, como diz Van Groningen, que tenta viver dentro do reino eterno, tentando sugar o seu poder, tentando matar de dentro dele o reino eterno. Mas esse reino, ele é poderoso. E por isso que ao usarmos a arma de Deus, ao usarmos a armadura de Deus, nós podemos resistir ao dia mal, porque todo o poder pertence a Deus. E a garantia da vitória é certa. Então, a primeira ideia desse primeiro bloco, dos versos 10 até o 13, é que estando na batalha, esteja preparado para a batalha. Não ignore essa realidade pensando, tá tudo bem, eu estou confortavelmente na igreja, participando das programações, eu estou engajado naquilo que a igreja propõe. Mas pense que cada dia é um dia de lutar. Cada escolha que nós tomamos
é uma prova daquilo que passa no nosso coração. Cada pensamento que toma conta da nossa mente manifesta de que lado nós estamos nessa batalha. Então, por isso, para resistir ao dia mal, esteja preparado, sabendo que a guerra existe, e por isso, então, nós devemos ser fortalecidos no Senhor, fazendo uso daquilo que Ele nos concede. E o que Ele nos concede para a batalha está expresso, então, nos versículos 14 até o 17. E Paulo vai fazendo uma relação entre a armadura, que era comum para os romanos, com aquilo que a palavra de Deus representa. Observe que nós temos 6 exemplos que Paulo dá, e 6 coisas que ele coloca dessa armadura. Verso 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, então o cinto, vestindo a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da justiça, da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a primeira dessas armas que Paulo coloca aqui, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. E o cinto na roupa de guerra dos romanos era o que mantinha o resto firme. Então, a partir do cinto, toda a armadura estava bem presa ali. E Paulo fala que isso é a verdade. E quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E por que a verdade é fundamental nessa batalha? Porque tudo aquilo que o inimigo coloca diante de nós é mentira. Satanás é mentiroso e enganador desde o princípio. É o pai da mentira. Então, sempre que a palavra de Deus é torcida, toda vez que a palavra de Deus é desfigurada, ela se torna numa mentira proposta por Satanás. Lembra quando Jesus foi tentado? E que Satanás tenta usar a palavra de Deus de forma a enganar Jesus ou de forma a fazer com que ele fizesse aquilo que ele queria? Distorções. No jardim do Éden, a serpente disse, foi assim que Deus disse? Olha, não é bem assim. Então perceba, como eu disse no começo, muitas vezes a palavra de Deus é usada para justificar o pecado, porque são distorções da verdade. É uma mentira que usa a verdade para nos enganar. É a artimanha de Satanás, é a cilada que ele nos coloca. Então, por isso que a verdade deve estar sempre no nosso coração, sempre na nossa mente e sempre diante dos nossos olhos. Porque quando essas situações se colocarem diante de nós, nós poderemos lembrar, olha, a palavra de Deus diz isso, então isso é errado. Por isso que a verdade, então, ela é fundamental, porque tudo aquilo que Deus nos revela e nos ensina é a verdade e conduz a Cristo para uma vida de plenitude, para uma vida que é vivida na presença de Deus. Então, a armadura de Deus, ela parte de conhecer aquilo que é revelado e que só pode ser conhecido porque Deus nos revelou. Então, por isso, quando o salmista diz que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite, estar plantados como uma árvore que é alimentada pelo rio, é isso. A verdade constantemente nos ensinando e fazendo com que nós progridamos no conhecimento de Deus. A segunda arma que ele coloca aí é a couraça da justiça. Então, uma vez que nós conhecemos a verdade, uma vez que nós sabemos o que Deus ensina na sua palavra, a nossa vida então se manifesta como uma expressão prática daquilo que sabemos. Eu não posso apenas conhecer a verdade, mas a verdade ela tem que ser colocada em prática. Lembra que a aliança, ela não é somente conhecer, mas é relacionar-se com Deus. Qual foi o propósito de Deus no jardim para o homem? Relacionamento. Adão foi colocado no jardim para experimentar um relacionamento verdadeiro, pessoal e próximo com o Senhor. E o que o pecado faz? Quebra esse relacionamento. Então, a vida na justiça é a vida vivida de acordo com a vontade de Deus, uma expressão de um relacionamento baseado na palavra de Deus. E a couraça, então, aquilo que protege o peito, as partes vitais do corpo, a parte de trás também. A justiça, então, é aquilo que nos protege
dos ataques do inimigo, assim como as outras, o escuro também posteriormente. Mas a justiça, ela é indispensável para a vida do cristão. Nós não podemos viver de forma impiedosa, injusta, fora dos padrões de Deus. Conhecendo a verdade, nós devemos viver na justiça. Viver de acordo com aquilo que é agradável ao Senhor. O verso 15 fala do calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Se nós então devemos viver no reino da luz, experimentando um relacionamento com Deus, como que nós fomos colocados nessa condição? Por meio do sangue de Cristo. Nós cantamos, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por Cristo Jesus. Aqueles que nada mereciam receberam pela graça a salvação. Então, por isso que a preparação do evangelho significa estar preparados para a batalha. A figura aqui, ela fazia bastante sentido para o exército romano, porque em alguns momentos os calçados dos soldados eram cheios de pregos para que eles pudessem avançar mais rapidamente em meio ao terreno lamacento, ao terreno difícil. Então isso fazia com que eles ganhassem tempo no deslocamento até a batalha e surpreendessem os inimigos que não estariam preparados para a batalha. Então o povo de Deus deve estar preparado com o evangelho da paz, para que possa surpreender o inimigo atacando ele. Então, a preparação do evangelho significa que nós estamos preparados para todo e qualquer momento. Tanto para resistir aos ataques, como também para atacar o inimigo. E como que nós atacamos o inimigo? Com o evangelho da paz. Com o evangelho que fala, deixem de viver no reino das trevas, deixem de lutar no exército do inimigo, porque você será fatalmente derrotado. Lembra que Apocalipse diz que haverá um momento em que Satanás e os seus anjos serão lançados no lago de fogo, juntamente com o inferno? É justamente porque a vitória é de Deus. Cristo na cruz venceu. E aguarda só o momento em que será plenamente consumada essa vitória. Então o evangelho da paz chama os pecadores a reconciliar-se com Deus, a deixar de viver em rebelião, a deixar de lutar contra Deus e passar para o lado vitorioso, um lado em que há paz, a justiça, ao amor de Deus. Então, estar preparados para o dia da batalha, ou calçar o evangelho da paz, significa tanto resistir ao momento em que formos atacados, quanto também atacarmos o inimigo com o evangelho. Somente por meio do evangelho, irmãos, a gente pode vencer o inimigo. Se nós diluirmos o evangelho conforme melhor nos parece, ou conforme seja mais palatável às pessoas, mais fácil de engolir, nós não estaremos lutando com o evangelho da paz. E estaremos então perdendo a batalha. O verso 16 prossegue dizendo, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Então, uma vez que nós fomos salvos pelo Senhor, nós recebemos a fé como um instrumento de apropriação das verdades de Deus. A fé é o instrumento pelo qual nós recebemos a bênção de Deus. Cremos que Cristo é o Senhor. Temos aplicado no nosso coração a verdade. Então, uma vez que nós temos a fé em Cristo, que cremos que Jesus é o Senhor, nós podemos então resistir aos ataques do inimigo que tenta sugerir que Cristo não é o Senhor. Lembra que a luta das trevas é sempre no sentido de destruir o reino da luz. Sempre no sentido de destruir a obra de Cristo, tirá-la da jogada e colocar o prazer pessoal, colocar o egoísmo diante da pessoa. Então, o escudo da fé significa que nós nos apropriamos das verdades de Deus e podemos resistir a tudo aquilo que tira Cristo da nossa visão. Aqui a figura também é bem clara, porque os escudos romanos eram revestidos de couro, então quando os inimigos jogavam flechas incendiárias, aquele escudo logo apagava. Então, para resistirmos à tentação, resistirmos ao erro, resistirmos aos ataques do inimigo, nós devemos, pela fé em Cristo,
resistir ao dia mau. É pela fé em Cristo, crendo que Ele é o nosso Salvador e o nosso Redentor, que nós podemos resistir no dia mau. E o verso 17 nos dá mais duas figuras. A primeira delas é o capacete da salvação. O capacete como um instrumento de defesa. Ele mostra-nos, sendo a salvação, aquilo que nos garante a perseverança até o final. Então, qual que é o medo de um soldado em meio à batalha? Perder a sua vida. E o que a salvação nos garante? Que ainda que nós percamos a nossa vida, nós ganharemos a vida eterna. Ao lado de Cristo, ao lado do Senhor. Lembra os decapitados em Apocalipse que estão clamando: Senhor, quando será o momento em que nós seremos vingados? E o Cordeiro diz: espere que o momento é chegado. Porque a salvação em Cristo é certa e segura. A salvação em Cristo nos faz progredir. A salvação em Cristo nos dá segurança para a batalha, sabendo que ela foi conquistada pelo próprio Jesus, que venceu e garante aos seus a salvação eterna. Quando ele abrir o livro, o nome dos seus estarão ali escritos e estarão diante dele para sempre com o Cordeiro. E a última arma que Paulo coloca aqui é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Onde nós aprendemos a respeito da verdade, da justiça de Deus, onde nós aprendemos o conteúdo do Evangelho da Paz, onde nós aprendemos os elementos básicos para a fé e onde nós conhecemos a salvação em Cristo, por meio da palavra. Então, qual que é a arma do crente na batalha principal? A palavra de Deus. Porque é ela que revela quem é o Senhor. É ela quem nos revela o que Cristo fez por nós. E mediante o Espírito Santo, todas essas coisas são aplicadas no nosso coração, são nos ensinadas para nos levar à fé em Cristo. A palavra de Deus é fundamental, meus irmãos, para a vida cristã. Conhecer a obra de Deus profundamente, conhecer a obra de Cristo de forma completa, nos faz vencer no dia da batalha. Tanto para resistir aos ataques do inimigo, quanto para atacar o inimigo na batalha. Lembre que a nossa posição enquanto filhos do Senhor não é só de defesa. Nós não devemos ficar esperando o inimigo atacar, mas o povo de Deus ele avança por meio da pregação da palavra, por meio do ensino da verdade, por meio do discipulado, por meio dos exemplos que nós damos enquanto povo de Deus. Como que alguém pode conhecer o que é a verdade aplicada na vida de alguém? Somente na vida. Como que eu posso dizer para alguém o que é a palavra de Deus, se ela não é expressa na minha vida? Então perceba que quando Paulo coloca diante de nós as duas coisas, conhecimento do Senhor e santificação, ele está dizendo: Cristo te dá todas as condições, Cristo te dá a salvação, te dá o seu Espírito, e ele requer de você uma resposta prática. Como que você vive? O que você faz na sua vida? O que te conduz como ser humano? Como que você pensa? Nós lemos Romanos 12, 1. Como que você escolhe os caminhos que você quer seguir? É a palavra de Deus. Então ela é fundamental para uma vida plena no Senhor Jesus. Conhecer a verdade e aplicar a verdade. Saber o que Deus nos ensina e viver para Ele é aquilo que nos é requerido. Então os versos 14 ao 17 nos instruem diante da batalha, como nós devemos nos portar na batalha e como fazer uso da armadura. Como nós nos defendemos e como que nós avançamos. Lembre que cada vez que um filho de Deus é adicionado no reino de Deus, o evangelho progride um pouco mais. Cada vez que uma pessoa é adicionada no reino de Deus, o reino de Deus avança. E esse é o conceito das missões. O reino de Deus avançando em meio à escuridão. O reino de Deus progredindo no mundo que vive longe de Deus. Então, por isso, nós devemos ter claro na nossa mente que a batalha espiritual que está diante de nós é uma batalha entre reinos.
Não reinos iguais e equivalentes, não aquela figura de reinos que no final vão lutar em pé de igualdade por um detalhe, um reino vai ganhar, mas um reino que vai, no momento estabelecido, dizimar o outro. A batalha do Armagedon descrita em Apocalipse não é uma batalha entre iguais, mas no momento em que ela chegar vai ser como um sopro. Deus venceu, porque a vitória já está garantida por meio de Cristo. Então, por isso, nós devemos lutar nas fileiras de Deus, fazendo uso das armas que Ele nos deu. E Paulo, então, expressando tudo isso, mostrando o que a salvação contribui ou como que ela age na nossa vida, nos habilitando, nos capacitando para nos defender no dia mal e para também atacar o inimigo. A última coisa que ele coloca nos versículos 18 até o 20 é que a oração é fundamental nesse processo. Observe na sua Bíblia, no verso 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, qual tipo de oração é requerido para nós? Todos. Louvor, gratidão, súplicas, confissão de pecados. Toda oração é fundamental para a vida cristã, porque ela revela uma dependência nossa para com Deus. Ela revela aquilo que nos é proposto, e como Paulo disse, vem do Senhor a força. E onde então você consegue força para resistir ao dia mal? Em Deus. Na fonte suprema de revelação e segurança. Então, a todo momento, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, louvando a Deus por tudo que Ele faz, suplicando o seu auxílio, colocando diante dele as nossas fraquezas, os nossos pecados, pedindo socorro para resistir ao tempo mau, colocando diante dele todas as nossas petições, agradecendo quando as respostas de Deus vêm. Então a oração é fundamental. A palavra de Deus nos revela quem Deus é, e a oração nos faz dependentes do Senhor, porque nós colocamos diante dele todas as coisas. E toda a nossa oração ela deve ser perseverante. Perseverante porque muitas vezes nós colocamos algum pedido diante de Deus e oramos uma vez só. Não persistimos na oração. Nós pensamos, olha, eu já coloquei diante de Deus, então é suficiente, Ele já sabe. Mas Deus quer que nós perseveremos na oração. Coloquemos constantemente diante dele as nossas petições, quais sejam elas. Perseverar na oração, meus irmãos, é colocar diante de Deus a nossa fraqueza e reconhecer o poder que Ele tem sobre nós. Reconhecer que a possibilidade da vitória só existe quando nós confiamos no Senhor e porque vem dele a vitória. E Paulo coloca que nós devemos orar não somente por nós, mas veja o final do verso 18, ele coloca a súplica por todos os santos. E aí a questão é, o quanto você ou eu temos orado pelos nossos irmãos? O quanto nós temos colocado nossos irmãos diante de Deus? Veja que uma das ciladas do inimigo é fazer com que nós reparemos o erro do outro e rapidamente a gente vai até outra pessoa e fala, tá vendo fulano lá? Já pensou se eu fosse um dia? Deus me livre. Mas o que a palavra de Deus nos ensina? Não falar mal dos outros, não buscar o mal do outro, não colocar um contra o outro, mas orar. Porque aquele que reconhece a sua própria fraqueza, reconhece que o outro também é fraco e que também precisa da graça de Deus. Ao olhar para a sua própria vida, você pode reconhecer a sua própria fraqueza e ver a fraqueza no outro também. Então, orar pelos santos, orar pelos irmãos é necessário também para a vida cristã. E isso deve fazer parte da nossa vida como crentes, orar pelos irmãos. E Paulo coloca também aqui que nós devemos orar pelo progresso do evangelho. Verso 19, também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como me cumpre em fazê-lo. Quem era Paulo? E aí a pergunta que nós podemos nos fazer é, Paulo tinha intrepidez? Ele tinha coragem para pregar o evangelho?
Se nós olharmos Atos, por exemplo, nós vemos que Paulo pregou em Atenas diante dos sábios instruídos. Paulo pregou aos irmãos espalhados em todo lugar, passou por várias cidades, mas ele sabe que todo esse ato dele de poder, de missão, essa missão que ele estava encarregado, tudo isso ele dependia de Deus. Ele não teria coragem para anunciar entre os gregos se Deus não tivesse dado. Ele não teria condições, mesmo com todo o seu preparo, de ser ouvido se não fosse pelo poder de Deus. Então, por isso ele fala para os irmãos, olha, eu estou preso aqui por causa do evangelho. Eu estou aqui com a minha liberdade privada justamente por causa da pregação. Mas eu não quero tomar isso como uma desculpa para deixar de pregar. Mas que Deus me dê cada vez mais coragem para pregar. E nós lemos que Paulo, inclusive, pregou para toda a guarda pretoriana, que era quem guardava a prisão. Por quê? Porque ele desejava pregar a palavra de Deus e ele pedia para os irmãos, orem por mim, para que Deus me dê oportunidade, coragem e coloque o que eu possa dizer. Essa é a oração que nós devemos fazer também, irmãos. A batalha espiritual, ela é travada também com o ataque, com o progresso do evangelho, como eu disse. E isso é feito quando nós também avançamos na pregação da palavra. Então, ore a Deus para que você tenha coragem, para que você tenha a palavra a ser dita, para que Deus te dê oportunidades, para que nós possamos pregar a palavra de Deus. Faça essa oração pedindo por você e lembre-se pelos santos também, para que cada um de nós aqui seja um proclamador do evangelho onde nós estivermos. E Paulo mostra no verso 20 que ele era um embaixador. E quem é um embaixador? O representante de um determinado reino em um lugar estrangeiro. Os nossos embaixadores estão ao redor do mundo representando o Brasil, onde eles estão. Então, qualquer ato do embaixador é um ato do governo brasileiro. E nós, como embaixadores de Deus, somos representantes do Senhor onde estamos. Se você nunca pensou nisso, pense a partir de agora. Que se você é um embaixador do Senhor, todo e qualquer ato seu é um ato que representa o reino. Então, qualquer coisa que nós fizermos, dissermos, da forma que nós agirmos, nós estaremos representando o reino de Deus. E qual que vai ser o exemplo que nós levamos para aqueles que não fazem parte do reino? É por isso que Paulo pede intrepidez ou coragem, pede a palavra a ser dita, porque ele sabe que a responsabilidade dele e também nossa, como embaixadores de Deus, é grandiosa. Nós não estamos nos representando, mas representamos o Rei, representamos o Senhor Jesus, onde quer que formos. Pensa só o que isso significa. Pensa em todas as vezes em que nós agimos fora da vontade de Deus, em que nós levamos pessoas a olharem para o reino de Deus de forma distorcida. Como representantes, meus irmãos do Senhor, nós devemos, então, orar para que Deus nos ajude em toda e qualquer situação, para que nós não envergonhemos o nome de Deus com as nossas atitudes e palavras, mas que sejamos transformados dia após dia e mais conformados à imagem do Filho de Deus. E Paulo encerra a carta encorajando os irmãos. Veja o verso 21. E para que saibais também a meu respeito e o que faço de tudo, vos informará Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor. E foi para isso que eu vou-lhe enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Então Paulo deixa registrado tudo aquilo que o Espírito revelou a ele e que era útil para a igreja ao longo dos séculos. E Paulo diz, olha, quanto ao mais agora, Tíquico vai dizer para vocês qual que é a minha situação, como que eu estou aqui na prisão. Lembrando que a carta aos Efésios foi escrita da prisão. Então Paulo, quando fala todas essas coisas, nós devemos ter isso em mente. Ele insistia para que os irmãos fossem representantes do Senhor, sendo que ele estava pagando o preço por isso. E isso não era para ele um motivo de vergonha ou um motivo para ele repensar o que ele fazia, mas era um motivo de grande alegria para ele, porque ele estava preso pelo nome do Senhor. Ele dizia para os irmãos, é isso que vale a pena na vida, viver para Deus.
expressar a verdade do Senhor. Então, Tíquico seria o representante dele, que lhes diria mais a respeito da situação e trouxesse consolo ao coração deles. Para que, uma vez que Tíquico visse o exemplo de Paulo, dissesse aos irmãos como Paulo estava fortalecido ali pelo Senhor e não por sua própria força. No encerramento da carta, Paulo mais uma vez fala da paz e da graça do Senhor. Versículo 23, paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a fórmula de Paulo saudar e abençoar a igreja com a paz e a graça eram as expressões hebraicas e gregas de saudação. A paz hebraica e a graça grega. E Paulo junta, expressando que a paz e a graça foram obtidas por meio de Cristo Jesus. Paz com Deus e a graça revelada na obra de Cristo. E a bênção, então, de Paulo encerra a carta com a bênção aos irmãos da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e que a graça seja com todos que amam o Senhor sinceramente e a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, lembremos de que nós estamos em batalha. E a primeira coisa que é requerida de nós é estarmos vigilantes, sabendo que nós lutamos nas fileiras do Senhor. Então, busque o fortalecimento de Deus a cada dia, por meio da palavra. Conhecer mais da revelação de Deus. E também ter comunhão com o Senhor por meio da oração. Fortaleça-se para o dia da batalha. A segunda aplicação que nós podemos tirar desse texto é que, como representantes de Deus, como embaixadores do Senhor, preguem o Evangelho. Ou seja, por meio dos relacionamentos que nós temos com as pessoas, por meio dos encontros que nós temos pelo mundo afora, que sejam oportunidades. Ore para que sejam oportunidades de proclamar ao Senhor Jesus. Para que nós possamos, meus irmãos, expressar aquilo que Deus fez por nós. Possamos expressar a graça do Senhor e a paz que Ele nos concede. Nós não podemos, nessa batalha, irmãos, esmorecer. Não podemos tirá-la diante dos nossos olhos. Porque quando nós deixamos de olhar para essas coisas, nós podemos cair na tentação e sermos tentados nas ciladas do inimigo. Que nós possamos, meus irmãos, atentos a isso, viver para o Senhor. E nós cantaremos o hino 307 agora, que expressa justamente isso. Vou pedir para o nosso irmão colocar a letra, e veja que a segunda estrofe, ela fala exatamente disso. Pode pôr a segunda estrofe, Gustavo. Luta contra as trevas, luta contra o mal. Eis-nos na peleja santa divinal, dar combate ao erro, à superstição e salvar os homens da degradação. É isso que o Evangelho faz. Lembre-se que a superstição, ela é uma mistura dos elementos bíblicos com elementos religiosos, que fazem com que as pessoas sejam supersticiosas. Então, tanto para aqueles que conhecem de forma errada a palavra de Deus, quanto para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, o Evangelho puro deve ser pregado. E quando a estrofe diz, erga seu estandarte, erga a bandeira de Deus por onde você for. Deixe que ela tremule ao vento. Deixe que todos vejam esse brasão, a coroa do rei, manifesta por meio da minha e da tua vida. Uma coroa que é circundada pela cruz. Porque a vitória foi obtida por meio da cruz. Então, aquele que estava pregado numa cruz não foi um derrotado, mas foi alguém que venceu e recebeu a coroa. A coroa que garante o reino eterno de Deus para todo sempre.